Bom dia. Bom dia. Hoje vai ser votada a reforma administrativa. Se passar na forma como quer o relator, pode significar uma economia de 6 bilhões de reais. Mas para isso, é necessário manter o teto salarial proposto de R$ 10.800. Mas o governo já admite mexer nesse teto e de uma forma que não está agradando nem mesmo aos aliados. Os policiais violentos que maltrataram civis num bairro pobre do Rio foram indiciados. E entre eles está um major promovido por bravura. Os crimes de militares devem ser investigados e julgados por militares. Existe um projeto que passa o julgamento para a Polícia Civil, para a Justiça Civil. O Bom Dia vai ouvir o autor do projeto, deputado Hélio Bicudo, do PT de São Paulo, e um defensor dos tribunais militares, o presidente da Associação Nacional das Justiças Militares dos Estados, o juiz Getúlio Correia. Os problemas que a cidade de Sydney, na Austrália, enfrenta para sediar a Olimpíada do ano 2000. A nova coluna, Linha de Chegada. Um instituto que mede, pesa e analisa os produtos que nós consumimos. O trabalho do Inmetro é também o tema de uma entrevista. E mais. Na coluna Arte da Mesa, a história da vieira. A concha que virou o símbolo dos peregrinos de Santiago de Compostela é um dos mais interessantes frutos do mar. No Rio de Janeiro, as autoridades não se entendem. O governador Marcelo Alencar quer a expulsão desonrosa dos policiais militares que espancaram moradores de um bairro pobre. O comandante da PM acha que isso é demais. Os 6 acusados, entre os quais um major, vão responder a processos presos. Em todo o país, a selvageria provocou indignação. Entre os moradores do bairro, fez crescer um sentimento bem conhecido. Indignação e medo. Quem mostra o rosto não quer falar. E quem fala, prefere o anonimato. A moradora que denunciou há 6 meses agressões de PMs contra o marido diz que as ameaças não param. Se eu não tirar essa camisa que eu tô por baixo do que vocês estão me cobrindo, eles vão me matar, porque eles vão me reconhecer. As imagens de humilhação e covardia explicam por que nesse bairro pobre, na zona oeste do Rio, a população tem medo é da polícia. A Cidade de Deus conhece bem a história de violência e morte que envolve soldados do 18º Batalhão da PM. Março de 87, durante uma batida policial, o estudante Marcelos Gordilho é espancado por 5 PMs e morre. Os agressores acabam absolvidos e continuam na corporação. 28 de janeiro de 94, 2 PMs são acusados de matar uma mulher que estava num orelhão com a filha no colo. 2 anos depois, policiais do mesmo batalhão são acusados de matar com um tiro na cabeça uma vendedora ambulante. Na época, moradores deram os nomes dos PMs. O Jimmy Cliff, Rambinho, Fábio e o Moisés. Rambinho e Jimmy Cliff, 2 dos PMs citados na época, foram novamente acusados pelos moradores agora. Estariam envolvidos nas agressões do último dia 23. Para quem vive na Cidade de Deus, a impunidade é o motivo para tanto medo. E, moça, eu não posso falar mais não, que assim eu vou morrer aqui. Em São Paulo, uma CPI foi aberta em Diadema e o comandante da Polícia Militar já foi ouvido. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico. Renato, um pouco mais do escândalo de Diadema, porque ontem correu o mundo o relatório da Organização Internacional Human Rights Watch, relatório que culpa as autoridades do Estado pela violência, autoridades estaduais pela violência em 7 estados. Esse relatório apareceu nas televisões da Europa, nos Estados Unidos, e foram repetidas as imagens das barbáries de São Paulo e Diadema. E aqui começou a funcionar a CPI para apurar a violência na favela em Diadema. No primeiro dia de trabalho, a CPI da violência policial da Assembleia Legislativa de São Paulo ouviu o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar, que criticou a brutalidade na favela naval em Diadema. O comandante disse que a PM está de luto. E repugnância de todos em relação àqueles animais que, mostrados na tela pequena dos nossos lares, ofenderam a honra e as tradições da milícia bandeirante.
E a CPI segue hoje ouvindo os 12 policiais militares que estavam presentes à selvageria de Diadema. A repórter Maria Manso tem outras informações. Maria. Ontem, durante todo o dia, uma discussão política dividiu a Assembleia Legislativa de São Paulo. É que 3 CPIs diferentes querem investigar o caso de Diadema. Hoje, os PMs identificados na fita exibida pela TV Globo prestam depoimento na CPI do crime organizado. Um grande esquema de segurança está sendo montado aqui no prédio e os PMs serão trazidos algemados do presídio Romeu Gomes, onde estão detidos. Já o ex-comandante do batalhão de Diadema deverá responder a uma ação no Ministério Público Militar. O tenente-coronel Pedro Mateus é acusado de ter uma empresa de segurança, o que é proibido pelas normas da PM. E na quinta-feira da semana que vem, a Ouvidoria da Polícia Militar, um órgão criado para ouvir as reclamações da população contra a polícia, entrega ao governador Mário Covas um relatório com outras 600 denúncias de violência policial. Entre essas, pelo menos 129 são tão ou mais graves que os crimes de Diadema. Há, por exemplo, o caso de uma quadrilha da Rota acusada de 13 homicídios e 2 assaltos a banco. Chico Pinheiro. Renato, tem um coronel de Campinas, aqui no interior de São Paulo, acusado de envolvimento em 45 homicídios. Depois aí o comandante do Rio acha que expulsão é demais, o comandante de São Paulo diz que a PM está de luto, até parece que a vítima não é o cidadão, né? Sobre essa questão, é aquela história que está sendo debatida em Brasília, em São Paulo e no Rio, sobre o julgamento de militares por militares. O Supremo... o lobby dos oficiais, o lobby das polícias está atuando firme no Congresso. Mas o Supremo Tribunal, Chico, deve decidir ainda esta semana se os crimes cometidos por militares serão investigados nos quartéis, aquela fase de inquérito que fica dentro dos quartéis. Com a violência das PMs, a Justiça Militar agora está posta em xeque, pelo menos está sendo discutida. Nós convidamos para um debate o presidente da Associação Nacional das Justiças Militares dos Estados, o juiz Dr. Getúlio Correia, que está em Florianópolis, e o repórter Caco Barcelos, que acompanhou vários casos de violência da Polícia Militar de São Paulo e é autor de um livro sobre o assunto. Nós vamos também a Brasília. Carlos Monforte lá recebe o deputado Hélio Bicudo, que é autor do projeto que passa para a Justiça Comum o julgamento de crimes cometidos por militares. Bom, doutor Hélio, ontem o doutor Gregóri, que é o novo secretário nacional de Direitos Humanos, esteve aqui e ele é favorável ao fim da Justiça Militar. O senhor também? Bom, eu tenho lutado nesse sentido, né, há mais de 30 anos, desde o momento em que, através de uma interpretação, para mim, equivocada, né, do pacote de abril, que modificou a Constituição, né, de 69, os julgamentos dos policiais militares, né, nas atividades de policiamento, que eram feitos pela Justiça Comum, passaram a ser feitos pela Justiça Militar das corporações. Daí veio a impunidade, e da impunidade nós temos a violência que todos nós conhecemos e lamentamos. Renato. Eu queria perguntar ao doutor Hélio Bicudo se o senhor acha que existem chances desse projeto ser aprovado e realmente a Justiça Militar não ser mais a responsável pelo inquérito, pelo julgamento dos crimes militares. Veja, Renato, como você bem ponderou, a questão dos inquéritos está sub júdice, né? O Supremo Tribunal Federal, provavelmente hoje ou amanhã, irá decidir sobre essa questão de se entregar, né, a investigação aos oficiais da própria corporação, como acontece ainda hoje, né? Agora, o projeto que amplia, porque hoje os homicídios dolosos são julgados apenas, né, pela Justiça Comum, mas o inquérito ainda é feito nos quartéis. Começa nos quartéis. Começa nos quartéis e é feito nos quartéis. Né? O meu projeto, ele amplia a competência da Justiça Comum, abrangendo todos os crimes praticados pelos policiais militares nas atividades de policiamento. Por quê? Porque as atividades de policiamento não são atividades militares, né? No caso, por exemplo, que nós assistimos de Diadema, né, quando o policial militar comete uma extorsão, não se pode dizer que essa extorsão seja um crime militar. Isso é um crime comum e deve ser punido pela Justiça Comum. Hoje é pela Justiça Militar. Hoje é pela Justiça Militar. Tanto que o promotor público que atua na área da Justiça Comum em São Paulo, em Diadema, ele denunciou os policiais por homicídio doloso e pelos crimes de
de violência arbitrária e mais essa questão, né, vamos dizer assim, do homicídio só. Né? A questão do achaque, da extorsão, da tortura, tudo isso passa para a Justiça Militar. Renato, nós vamos agora a Florianópolis, onde está o doutor Getúlio Correia, juiz Getúlio Correia, que é presidente da Associação das Justiças Militares dos Estados. Doutor Getúlio Correia, o que o senhor tem a dizer sobre essa proposta, esse movimento que pretende acabar com o poder da Justiça Militar de julgar esse tipo de crime? Bom dia. Eu tenho a dizer o seguinte, esse discurso não é novo, já é um discurso antigo. E a cada vez que um policial militar em qualquer parte do Brasil comete um crime, a primeira coisa que se faz é criticar a instituição Polícia Militar e se criticar o órgão do judiciário que o julga. Esse raciocínio é um raciocínio muito simplista. Se nós formos, a cada momento, criticar um órgão que julga o seu jurisdicionado, nós vamos reformular todo o poder judiciário do país, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mudar competência de judiciário nunca foi e não é solução. Lembro que há anos atrás, quando um policial militar matava alguém, se dizia que ele matava porque seria julgado na Justiça Militar. Em agosto do ano passado, ocorreu-se uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Esses homicídios foram para a Justiça Comum. E agora se diz a mesma coisa, não se diz em relação ao homicídio. Nesse caso, por exemplo, de Diadema, eu lembro agora o deputado que esqueceu o crime, eles foram denunciados na Justiça Comum por crime de formação de quadrilha, crime de abuso de autoridade que desde 1965 é julgado pela Justiça Comum e por homicídio. Então, se desde 65 esse crime é julgado de abuso de autoridade pela Justiça Comum, por que, nesse tipo de raciocínio, que ainda ocorrem abusos? A Justiça Militar é eficiente, é, na maioria dos estados do país, mais rápida que a Justiça Comum, até porque o volume de processos é menor. E eu acredito que não é esse momento de indignação, porque para a sociedade é importante para que se faça uma avaliação. Se se quer fazer uma avaliação em termos de polícia militar, é o momento adequado. Se se quer fazer uma avaliação em termos de justiça militar, é um momento adequado. Mas é um momento de discussão, de reflexão. Doutor Getúlio, desculpe interromper um pouco, porque o senhor falou que o senhor acaba de dizer que a Justiça Militar é mais rápida. Sobre esse assunto, eu gostaria de ouvir uma pergunta do repórter Caco Barcelos. Caco. Doutor Getúlio, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor sabe que a Polícia Civil de São Paulo tem 2 unidades que também praticam o policiamento ostensivo repressivo, o GAR e a Delegacia de Assaltos a Banco. Como é que o senhor explica o fato desses policiais civis, cuja unidades somadas ultrapassam da rota da PM, esses policiais civis que são julgados pela Justiça Civil raramente se envolvem em crimes de morte, enquanto, de outro lado, os policiais militares frequentemente se envolvem em crimes de morte, já chegaram a praticar 1.500 assassinatos por ano. O Caco Barcelos... Já que a cidade é a mesma, a criminalidade é a mesma. Eu queria só ressaltar um ponto que deve ser lembrado. Quem faz policiamento ostensivo no Brasil, quem está na rua, na repressão diária, é a Polícia Militar. Não é a Polícia Civil. A Polícia Civil, eventualmente, ainda que tenha um órgão especial que atue em ocasiões especiais, o órgão que está na rua, a instituição que está na rua, no seu cotidiano, é a Polícia Militar. E é evidente que, estando na rua, com hoje 400 mil homens em todo o Brasil, o nível de ocorrência, o volume de ocorrências envolvendo policiais militares sempre terá que ser superior ao da Polícia Civil. Doutor Getúlio, agora eu queria chamar o deputado Hélio Bicudo. Deputado. Olha, veja bem, Renato, o próprio doutor Getúlio Correia fala que a polícia sai na rua para fazer repressão. A polícia militar ela é ostensiva para fazer prevenção. Né? A repressão nunca deve vir na frente da prevenção. Então, isso mostra qual é a filosofia da atuação da Polícia Militar. E eu gostaria de mostrar que não há absolutamente verdade quando se diz que o processo na Justiça Comum é mais lento do que na Justiça Militar.
Eu quero apontar apenas um entre muitos outros casos, que é o caso do 49º Distrito Policial de São Paulo, quando 50 presos foram encerrados numa cela de 3 metros quadrados, sem aeração, e que 18 presos morreram. Muito bem, os policiais civis que cometeram esses fatos foram julgados e condenados a mais de 300 anos de reclusão. Os policiais militares, até hoje, não foram julgados. Nós temos o caso agora do comandante do policiamento da região de Campinas, uma região das mais importantes de São Paulo, que é o coronel Gilson Lopes, que tem 45, 46 mortes nas costas e que hoje é o comandante do policiamento de Campinas. Deputado, eu gostaria de voltar, desculpe interrompê-lo um minuto, eu gostaria de voltar para dar uma chance ao juiz doutor Getúlio de responder, mas justamente uma pergunta do Caco Barcelos relacionada a esse assunto. Caco. Já que o deputado falou do oficial Gilson Lopes, uma curiosidade, esse oficial, envolvido em mais de 40 assassinatos, ele, dentro da Justiça Militar, costumava ser o responsável pela presidência do inquérito policial militar. Ele investigava o crime de outros oficiais, como, por exemplo, o deputado Conte Lopes, envolvido em mais de 30 assassinatos também. Como é que o senhor explica isso, doutor Correia? Doutor Correia, por favor. Eu ouvi a pergunta. A questão da apuração, da investigação, se isso ocorreu, é totalmente irregular. É inadmissível que alguém que tenha processo, que seja processado, ele presida um inquérito que vai investigar alguém. Isso é inadmissível. Se isso ocorreu, é totalmente irregular. Quero esclarecer o seguinte: na Constituição de 88, se deu ao Ministério Público, com certeza, o maior poder a uma instituição. O Ministério Público hoje no Brasil tem o poder de acompanhar, requisitar, investigar, supervisionar todos os inquéritos policiais ou inquéritos policiais militares. E todos os casos no Brasil que eu sei de repercussão, inclusive esse caso de Diadema, como Carandiru, Colombiária, e o caso ocorrido em Rondônia, todos os casos de repercussão têm sido acompanhados pelo Ministério Público como fiscal da lei e representante da sociedade. Então, essa questão da apuração, eu confio nas duas instituições. Se porventura o Supremo decidir que cabe a apuração à Polícia Civil, eu continuarei a confiar nesta instituição Polícia Civil, assim como confio na apuração da Polícia Militar, porque eu acho inadmissível. Não posso acreditar que uma instituição séria, como são a Polícia Civil e a Polícia Militar no Brasil, queiram ter em suas fileiras homens dessa qualidade. Muito obrigado, doutor Getúlio Correia, presidente da Associação das Justiças Militares dos Estados Brasileiros, e também ao deputado Hélio Bicudo, em Brasília. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia Brasil. E ao Caco Barcelos, que participou dessa entrevista. As investigações sobre a violência da PM do Rio estão nas primeiras páginas de alguns dos principais jornais do país. Jornal do Brasil, o maior agressor é da elite da polícia. O Globo, Marcelo e comandante da PM divergem sobre expulsão sumária. Jornal de Brasília, PM espanca no Rio Grande do Sul e assalta no Paraná. Estado de São Paulo, divergências atingem CPI dos títulos. Diário de Pernambuco, deputado terá que explicar cheque. Jornal do Comércio do Recife, reforma vai hoje a plenário com governistas divididos. Correio Brasiliense, escândalo, reforma administrativa cria novos marajás. Estado de Minas, Fernando Henrique cede para aprovar reforma. Folha de São Paulo, Congresso pode ter aumento de 35%. Ataque da Bahia, Caixa revê 1 milhão de contratos do sistema financeiro. O Liberal do Pará, mutuários, desconhecem a vantagem de quitar imóvel. E Gazeta Mercantil, definida política industrial para telecomunicações. As negociações para mudar o teto salarial dos servidores e a expectativa de votação da reforma administrativa. E o lançamento de um programa para diminuir os conflitos no portal do Paranapanema, em São Paulo. Agora são 7h49. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Atenção! Você que está procurando um bom emprego, aproveite esta oportunidade. Já estão abertas inscrições para vários concursos.
São várias vagas para todos os níveis de escolaridade, desde o primeiro grau incompleto até o nível superior. Os salários variam de R$ 430 a R$ 3.230, dependendo do cargo pretendido. Saiba como fazer sua inscrição ligando para 900-0500. Informe-se, ligue 900-0500. STI, Serviço de Teleinformações. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem? De qualquer banco. Então você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Crédito Direto Banco Cacique. 0800 166 696. Dinheiro sem sair de casa. É só ligar e o motoqueiro vai até você. Hoje é dia da reforma administrativa. Será mesmo? O governo consegue que essa reforma passe na Câmara? Vamos a Brasília, vamos voltar a Brasília com o Carlos Monforte. Monforte, o governo não quer subir o teto do salário, mas ao mesmo tempo quer. Como é que fica isso? Como é que é? Fica complicado, né? Como você deve imaginar. Tá muito difícil. A negociação tá danada. O relator Moreira Franco cedeu às pressões de quem quer ganhar mais, mesmo depois da reforma administrativa, e mudou o texto da emenda que vai ser votada logo mais em plenário. Agora, o teto salarial é de mais de R$21 mil para os cargos transitórios, ou seja, para quem tem mandato, cargo em comissão, excluindo os demais funcionários. O assunto ficou tão explosivo que até partidos aliados ameaçam votar contra a alteração. O governo resolveu ceder. Em uma reunião com os líderes, o presidente Fernando Henrique permitiu uma exceção no limite do salário dos servidores públicos, que, segundo a emenda da reforma administrativa, não pode passar R$ 10.800. A pressão dos líderes fez o relator mudar o texto. Agora, parlamentares, ministros de Estado ou qualquer pessoa que ocupe cargo eletivo ou cargo em comissão vão poder ganhar o salário de até R$ 10.800 e mais uma aposentadoria que pode alcançar o mesmo valor. O teto para essas pessoas passaria a ser, então, de R$ 21.800. Os líderes entenderam que sem essa mudança na minha proposta com relação ao teto, a reforma não passaria. Para os magrinhos, pode demitir. Para os tubarões do serviço público, além dos congressistas, cargos em comissão e ministro de Estado, a generosidade da negociação. A mudança no texto promete causar polêmica no plenário. Além da oposição, o próprio vice-líder do governo, deputado Arnaldo Madeira, que é do PSDB, não gostou do acordo que garante o extrateto. Segundo ele, vai ser uma votação complicada. No caso dessa emenda, claramente ela coloca o Congresso numa situação difícil diante da opinião pública. O porta-voz da Presidência da República, Sérgio Amaral, disse ontem que o presidente Fernando Henrique é contra flexibilizar o teto salarial de R$ 10.800 previsto para o maior salário de um servidor na reforma administrativa. Mas o porta-voz esclareceu que o presidente não é contra um acordo entre as lideranças partidárias se o objetivo for aprovar a reforma. Destacou, no entanto, que as mudanças no texto do relator Moreira Franco devem ser as menores possíveis para manter a proposta original. Com o teto de 10.800, haveria uma economia de R$ 6 bilhões para os cofres públicos, 1% do PIB. Só com a despesa do aumento do teto na Câmara, haverá um gasto de mais de R$ 100 milhões, além do custo político. A nova rodada de depoimentos e acariações na CPI dos títulos públicos complicou ainda mais a situação de 2 ex-funcionários da Prefeitura de São Paulo. Nivaldo de Almeida e Pedro Neiva não conseguiram convencer os senadores de que não tem nada a ver com a máfia dos precatórios. A ex-funcionária da Prefeitura de São Paulo, Maria Helena Sela, confirmou que esteve em Pernambuco e Alagoas para prestar assessoria de contabilidade a pedido de Wagner Ramos. Disse que se sente usada depois que soube do esquema de fraudes. O outro ex-funcionário, Nivaldo de Almeida, foi desmentido durante o depoimento. A comissão trouxe um procurador do Paraná que afirmou que Nivaldo de Almeida esteve 2 vezes na Procuradoria do Estado. Nivaldo teria dito que sabia transformar uma dívida de precatórios de 300 a 400 milhões de reais em uma dívida de até R$1 bilhão e que a aprovação do pedido para a emissão dos títulos era garantida. No final de outubro, começo de novembro do ano passado, eu fui chamado ao gabinete do Procurador-Geral e fui apresentado ao senhor Nivaldo como pessoa autorizada do governo para a emissão de títulos de precatórios. Ninguém recomendou, foi o pedido do Dr. Wagner. O senhor tomou a iniciativa de ir, nenhuma recomendação? E eu falei que ia lá para ver negócio de imóvel e pediu para ver isso também.
A comissão colocou frente a frente o chefe da dívida pública do Banco Central, Jairo da Cruz Ferreira, e Pedro Neiva, ex-funcionário da Prefeitura Paulista. Foi uma tentativa de esclarecer a relação dos dois na época da emissão dos títulos de São Paulo. O chefe da dívida pública do Banco Central não soube explicar vários telefonemas que recebeu do sócio do Banco Vetor, Ronaldo Ganon. Sobre o aluguel do carro usado por Niceia Pita, mulher do prefeito Celso Pita, Pedro Neiva garantiu que pagou a conta do próprio bolso, mas não conseguiu explicar de onde veio o dinheiro. Bom, logo após os depoimentos, a CPI aprovou um pedido do relator Roberto Requião para que seja feita uma auditoria no Fundo de Investimento do Bradesco. O fato mais curioso, no entanto, talvez tenha sido a reação de alguns senadores. O vice-presidente da comissão, o senador Geraldo Mello, disse que a CPI está exagerando em alguns pedidos. O senador Jader Barbalho está pedindo o fim dos depoimentos. E o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, diz que agora só vai haver viagens de senadores pela CPI com autorização dele. Nem os senadores aguentam mais o assunto, Renato. É verdade. A gente previu ontem aqui que era preciso agora resolver diferenças na própria comissão. Exatamente. E agora o Senado já não aguenta mais. Mas é curioso esse cidadão, Pedro Neiva, que recebeu um dinheiro, pagou uma conta com o dinheiro dele, mas ele não sabe explicar de onde veio esse Do dinheiro. irmão dele. É, muito Não, ele disse que foi do irmão dele, só não sabe qual o irmão, porque ele tem 9 irmãos. Vamos chamar os 9 para a CPI agora. Tomara que não, né? Na região de maiores conflitos pela terra, o Pontal do Paranapanema, Oeste Paulista, o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, lança um programa que funcionou bem em outras áreas. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, mais uma medida que pretende diminuir a tensão, os conflitos? O ministro Raul Jungmann, da Política Fundiária, esteve ontem no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, e lançou o Programa Nacional de Cadastramento de Imóveis Rurais, uma medida para acelerar o assentamento de sem-terras na região. Esse barracão em Teodoro Sampaio já funciona como um centro de informações do Programa Nacional de Cadastramento de Imóveis Rurais. Antenas ligadas a satélites e levantamentos no campo vão ajudar técnicos a fazer um check-up completo de propriedades com mais de 500 hectares na região. Com o programa, lançado pelo ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, as fazendas vão ser medidas. Os técnicos vão saber como elas são exploradas e checar os registros dos imóveis em cartórios. Com o lançamento do programa no Pontal do Paranapanema, o governo quer acelerar o processo de reforma agrária numa região do país com grandes conflitos fundiários. O objetivo é saber quais fazendas são improdutivas. As propriedades poderão depois ser negociadas para assentamentos. De dezembro de 95 até agora, foram negociados 58.500 hectares de terras no Pontal para o assentamento de 2.300 famílias. Alguns assentamentos, como o Vale dos Sonhos, em Mirante do Paranapanema, são considerados modelos pelo governo. As famílias ocuparam 100% da área com agricultura. A região é tão importante que ganhou uma superintendência especial do INCRA. É preciso que o Pontal vá a Brasília. E o novo superintendente especial, ele vai levar a Brasília, ao gabinete do ministro, ele vai levar ao INCRA os problemas da região. Nós vamos estar mais próximos. E também porque fizemos uma experiência semelhante no sul do Pará e essa experiência foi coroada de sucesso. E saiu habeas corpus para os 5 líderes do movimento Sem Terra na região do Pontal do Paranapanema. O Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, revogou em Brasília o pedido de prisão feito pela Justiça do Oeste de São Paulo, da região do Pontal. Márcio Barreto, o único sem terra que estava preso, já foi solto ontem à noite. E aumenta o número de cheques pré-datados. As vendas representaram 64% dos 260 milhões de cheques que foram compensados em março. Mas o número de cheques pré-datados ainda pode subir. A Serasa, a Centralização de Serviços de Bancos, calcula que agora em abril os cheques pré-datados podem chegar a 70% de todos os cheques compensados. Apesar da inadimplência, o comércio aposta no uso do cheque pré para manter o ritmo das vendas. Leilane. A ideia é crescer, mas com cheque pré-datado a dívida continua, permanece. Um outono difícil no norte do país. Ainda não vai ser dessa vez que vamos anunciar aqui uma trégua na chuva na região. Milhares de famílias já perderam tudo nas enchentes que castigam as cidades ribeirinhas no norte do Brasil. Carlos Magno tem a previsão para todo o país. Desde o fim de março, estamos acompanhando as chegadas de áreas de chuva que vêm do Oceano Atlântico em direção ao Nordeste brasileiro. A água mais quente do oceano próximo ao Equador cria um cinturão de baixa pressão atmosférica.
Hoje, mais uma vez, essas nuvens devem atingir esta parte da região nordeste, deixando o tempo chuvoso desde o Rio Grande do Norte até o Maranhão. Já no litoral da Bahia, chove o dia todo, mas é por causa de uma frente fria que aos poucos perde força sobre o continente. O calor e a umidade da região amazônica também deixa o céu carregado de nuvens e o tempo chuvoso no norte do Brasil. Nesta faixa, que inclui parte do centro-oeste, Tocantins e oeste da Bahia, que é uma região de grande produção de grãos do país, o dia será ensolarado, o que deve facilitar a colheita da soja e do milho. A chuva no fim de tarde será bem rápida e isolada, sem atrapalhar os trabalhos no campo. Já o centro-sul do Brasil, influenciado por uma massa de ar de origem polar, a previsão é de sol. Teremos um pouco mais de nuvens na faixa litorânea entre Santa Catarina e o Espírito Santo, trazida pelos ventos frios e úmidos que vêm de alto mar. No momento, a temperatura é de 18 graus em Brasília. A máxima prevista é de 24 em São Paulo e 33 no Recife. Um trabalho que envolve pesquisas, medições e pesagens e se revela uma arma poderosa na luta pelo direito do consumidor. O presidente do Inmetro é nosso convidado para uma entrevista daqui a pouco. Agora são 8 em ponto. Conseguir um fiador, providenciar uma infinidade de papéis. Quem já teve que alugar um imóvel sabe como é. Por isso, cada dia mais pessoas estão fazendo seguro fiança locatícia. Uma modalidade de seguro que agiliza o processo de locação do imóvel, substituindo o fiador. E foi esta facilidade que levou Rubens Pereira a contratar este seguro. Evita você estar procurando parentes, procurando amigos, receber ou não. Então nada disso. O cartão fiança vai e já aluga na hora. O seguro fiança é uma garantia para o proprietário do imóvel. No caso de inadimplência do locatário, o seguro cobre o pagamento dos aluguéis, dos encargos, das multas contratuais e dos danos causados ao imóvel. E isto aconteceu com a secretária Célia Ferraz. Depois de alguns meses, o inquilino do seu imóvel parou de pagar o aluguel. Mas Célia está garantida pelo seguro fiança e todos os meses recebe normalmente. Dei entrada na ação de despejo por falta de pagamento, peguei a inicial, enviei para a corretora, tá? E a corretora todos os meses tem enviado o aluguel, que vem vencendo mês a mês. O seguro fiança locatícia é regulamentado pela Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato. De acordo com o artigo 37, este seguro é uma forma de garantia que pode ser exigida pelo locador. O seguro é pago pelo inquilino, tendo como beneficiário o proprietário do imóvel. Para o mercado de locação, o seguro fiança é um avanço. Nós estamos há mais de 2 anos já praticando o seguro fiança aqui na nossa imobiliária, com um absoluto sucesso. Antes de alugar um imóvel, fale com seu corretor de seguros. Se você quer saber mais sobre seguro, escreva pra gente. Caixa Postal 1096, Rio de Janeiro. Voltamos quarta-feira. Avançam as negociações de paz entre as duas Coreias. Os Estados Unidos voltam a vender alimentos à Coreia do Norte e dão ajuda em dinheiro para programas contra a fome no país. Veja agora as principais manchetes dos jornais internacionais. Asahi Shimbun, no Japão, congressista americano propõe ajuda à Coreia do Norte. El País, em Madrid, empresários e sindicatos chegam a um pacto sobre a reforma trabalhista. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, novos distúrbios no Oriente Médio depois do fracasso das negociações. New York Times, senadores republicanos apoiam ajuda a menores carentes. Wall Street Journal, Casa Branca propõe corte de 18 bilhões de dólares no sistema de saúde Medicare. Clarim, em Buenos Aires, presidente Clinton envolvido em escândalo de grampo telefônico. Quantas vezes você já comprou um produto com problemas? E quantas denúncias já foram feitas sobre a qualidade, o peso ou a embalagem de várias mercadorias? Pois é, o consumidor está cada vez mais exigente. E um grupo de técnicos trabalha com precisão científica para garantir a qualidade de um produto ou denunciar a fraude em outro. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, é um aliado do consumidor. Recolher, vigiar, medir, comparar, denunciar.
A rotina dos técnicos do Inmetro é assegurar com precisão científica o direito fundamental do consumidor, o de não ser enganado na compra que faz. Os aparelhos de precisão são capazes de avaliar o peso 1 milhão de vezes mais leve que um fio de cabelo. Os técnicos estão sempre descobrindo o que se esconde nos produtos mais inocentes. Da chupeta dos bebês ao chopp dourado dos adultos. São os testes que garantem a segurança do consumidor. Mas nem todo rigor científico, nem toda a tecnologia tem conseguido evitar as fraudes. Há poucos fiscais e as multas não chegam a assustar grande parte dos infratores que preferem arriscar apostando no lucro contra a saúde e o sossego do consumidor. Como você viu aí, é grande a responsabilidade desse instituto. Os técnicos analisam mercadorias que são importantes no nosso dia a dia e estar ao lado do consumidor nem sempre é fácil. O presidente do Inmetro, Dr. Júlio Bueno, está aqui conosco para analisar justamente essa responsabilidade de avalizar ou condenar um produto. Doutor Júlio, são muitas as pressões, porque o que a gente vê aí é o seguinte, os produtos são muito lindos, muito bem embalados, mas há um número enorme de fraudes e de problemas. Naturalmente há pressões, quer dizer, o jogo de interesse com relação a essa questão é muito grande, né? Mas duas coisas têm suportado essa pressão. Primeiro, né, a questão da divulgação. A nossa aliança com a imprensa, em particular com o Fantástico, tem feito com que a transparência dos testes, né, se faça e, portanto, as pressões se reduzam, né, ou se amorteçam. Em segundo lugar, o suporte do governo. Né? Na verdade, o Ministério da Indústria e Comércio, o ministro Dornelles e a Secretaria de Direito Econômico, né, através do secretário Aurélio Vander, estão conosco, são parceiros, estão avalizando todo o processo. Agora, doutor Júlio, nós mostramos aí alguns produtos, eu queria chamar a atenção para os fósforos, embalagens deficientes, embalagens ruins, produtos de qualidade muito duvidosa, a água que a gente consome, né? E do queijo branco, hoje há denúncias de todo tipo, e o Inmetro tem esses aparelhinhos bonitinhos que a gente mostrou aí, que funcionam, a Leilane disse que isso é precisão científica, eu até acredito que sejam, mas não funcionam nada na medida em que nem o fósforo ficou melhor, nem o queijo ficou melhor e nem a água. Quer dizer, o que adianta chegar e dar um laudo e dizer que tudo é ruim e daqui a um ano continua tudo ruim de novo? Renato, eu acho que são três coisas. A primeira questão, sim, qualidade é um processo. Na verdade, há uma modificação cultural. Isso que a gente está fazendo é uma modificação cultural de forma que o grande carrasco seja o consumidor, né? Na realidade, por exemplo, a água mineral, que nós testamos 2 vezes, né? Se nós compararmos os testes do ano passado com os testes desse ano, quer dizer, a gente vai ver que há evoluções em algumas marcas. Quer dizer, há uma consciência do produtor e do consumidor. Mas eu queria chamar a atenção para isso, que o consumidor é o grande carrasco dessa questão. O que nós estamos fazendo é dando informação, fornecendo informação para mudar a cultura, para que o consumidor exija. O que é que o consumidor pode fazer, por exemplo, se o fósforo, por exemplo, eu com fósforo, sempre que acendo um fósforo para acender uma vela, alguma coisa, ele se quebra. Mas ele se quebra há muito tempo. O consumidor está sabendo que o fósforo é perigoso. Pois é, o que ele pode fazer além de denunciar? Qual é a sanção? Isso. Deixa eu dizer o que nós estamos fazendo com relação ao fósforo especificamente, né? Nós fizemos os testes, né? Os fósforos não passaram, em sua grande maioria. Nós fizemos uma norma brasileira que não existia para fósforo, né? As indústrias estão se adequando a essa norma. A partir, né, de um programa de qualidade que está sendo combinado conosco, nós vamos fazer novos testes. E aí sim, na questão do fósforo em particular, é uma questão do Inmetro. Nós vamos punir, fiscalizar. E pode punir? No caso, fósforo sim. Nos produtos alimentares, não. Por quê? Porque o Inmetro, nessa questão, não tem o poder coercitivo. O poder coercitivo... Então quer dizer que, além dessa fiscalização do Inmetro e da avaliação do Inmetro, é necessário uma mudança para que haja uma punição concreta, porque, pelo visto, as multas não assustam esses fabricantes. As multas assustam, Leilane, as multas assustam. As multas podem chegar a cerca de 2 milhões de reais. Nós já demos multas de 2 milhões de reais. Quero lembrar, no caso, por exemplo, dos preservativos, em que nós encontramos preservativos importados, né, com problema, nós chegamos a multar algumas empresas em 1 milhão de reais cada uma e retirar o preservativo do mercado. E essas empresas estão mudando de mentalidade assim, na parte de enganar o consumidor? Essas empresas
do nosso ponto de vista, elas estão sendo muito mais avaliadas. Quer dizer, na realidade, a gente avalia a tendência do mercado. E por conta da tendência, nós aumentamos ou reduzimos a fiscalização. Quanto tempo o senhor acha que a gente leva para chegar a um produto confiável? Só para encerrar. Eu acho que mais uns 5 anos a gente vai ter um nível de país desenvolvido. Essa é a expectativa. Muito obrigada. Até lá a gente continua denunciando. Isso mesmo. Vitória do Bahia e Grêmio eliminam 2 times paulistas da Copa do Brasil. E os problemas em Sydney, na Austrália, para preparar a Olimpíada do ano 2000. Agora são 8h10. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. Reggae Time. Lançamento Globo Polydor. Como médica, eu recomendo as calcinhas Hope de puro algodão para afastar toda alergia. Como mulher, eu aconselho Hope para aproximar os homens. Calcinha é Hope. Quando você procura o seu plano de saúde, ele te deixa falando sozinho. 232-3001. Unimed Paulistana. Ligue já. Ed Murphy, um tremendo mulherengo que vai ter que se virar para ganhar a carta dos seus sonhos. Eu não saio com homens com quem trabalho. Então eu me demito. O Príncipe das Mulheres, nesta quarta, na sessão da tarde. Quem tem Globo, tem tudo. Ceará, Vitória da Bahia. Eu falei Bahia agora há pouco, mas é o Vitória da Bahia. E Grêmio já estão na segunda fase da Copa do Brasil e garantiram vaga fora de casa, que é uma coisa difícil, né, Maurício? Verdade, Renato. E uma noite muito ruim para os times paulistas. 2 foram eliminados ontem. São Paulo e Portuguesa jogaram em casa e só conseguiram o empate. Melhor para gaúchos e baianos que vão disputar as quartas de final da competição. Em Salvador, o Vitória tinha vencido por 2-1. Ontem bastou o empate para se classificar. Aguinaldo abriu o placar para o Vitória. Depois da cobrança de falta de Bebeto, Aguinaldo de novo no rebote. Dodô marcou para o São Paulo 2 vezes. 2-2. O São Paulo perdeu a vaga e a classe. Alberto perseguiu Júnior Tuchê. Nem chutou Preto. E Valber tentou agredir um dirigente baiano. Na próxima fase, o Vitória vai pegar o Grêmio, que também só precisava do empate contra a Portuguesa. Paulo Nunes marcou para o Grêmio. E Rodrigo para a Lusa. Final 1-1. O Ceará eliminou o Santa Cruz no Recife com apenas um gol. Edu Lima ainda no primeiro tempo. E que frangaço do goleiro do Santa. O Ceará vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Copa da UEFA, primeiro jogo das semifinais. Em Milão, Internazionale e Mônaco, do brasileiro Anderson. A equipe italiana em casa ganhou por 3-1. 2 gols de Maurício Gans. Na outra semifinal, o Tenerife da Espanha venceu o alemão Schalke 04. Marcos Uchoa conta de Londres que o Rio não precisa amargar qualquer dor de cotovelo por ter ficado fora da corrida olímpica. O sonho do Rio de Janeiro de sediar uma Olimpíada, o Rio 2004, acabou. A cidade não ficou entre as 5 que ainda estão no páreo. Mas olha, quando se vê os problemas que sediar os Jogos Olímpicos podem gerar, se tem a sensação de que talvez um evento desse porte para o Rio seria um pouco como botar na boca mais do que se pode mastigar. Porque Sydney, que vai sediar a Olimpíada do ano 2000 e que é uma cidade bem mais rica, está cheia de problemas. Nos vídeos promocionais, na propaganda, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas há 3 anos e meio do início da próxima Olimpíada, a crise começa na própria organização dos Jogos. Trabalhar ali gera prestígio, bons salários, mas estranhamente, nos últimos tempos, uma onda de pedidos de demissão tem minado o esforço de quem promete fazer de Sydney uma Olimpíada muito melhor do que a de Atlanta. O último a sair foi o chefe, substituído por um outro que nunca organizou um evento esportivo, nem sabe nada do assunto. Sandy Holloway diz que é tudo muito complexo, mas que ele vai se dedicar inteiramente, blá blá blá.
Pelo aplauso entusiástico para o que estava saindo, ele pode contar, no mínimo, com uma equipe dividida. Mas políticas internas à parte, o maior problema está na construção do Estádio Olímpico. Os mesmos cidadãos que doaram dinheiro para a construção da Opera House 30 anos atrás, um símbolo da cidade, não estão muito entusiasmados em fazer o mesmo para o estádio. Chris Chapman, um dos engenheiros responsáveis, diz que as obras ainda não estão atrasadas, mas que já está faltando dinheiro. Faltam verdinhas para a Olimpíada que se intitula a Olimpíada Verde, porque os australianos querem fazer uma Olimpíada ecologicamente correta. Muitos parques, tudo reciclado, respeito total à natureza. Perfeito. Mas talvez eles andem exagerando, porque em Sydney, recentemente, numa competição de triatlon, na parte da natação, os triatletas foram atacados por um tubarão, dentro da Bahia. Pelo menos isso, com certeza, no Rio, não aconteceria. É verdade, Renato. Agora, que mesmo lá no primeiro mundo, o esporte o esporte é usado pela política para... Claro, é verdade. Dia especial para homenagear dois grandes nomes do showbiz, Freddie Mercury e George Don. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, ficou bonita essa mistura de barroco, beijar, Brasil, essa homenagem? O Renato, ficou bem com a cara do beijar, viu? Diferentes coreografias, com originais combinações musicais. Isso tudo acabou produzindo um efeito visual interessante. A estreia mundial foi aqui em São Paulo, com a assinatura de um coreógrafo que já se transformou em lenda, né? Maurice Béjart. O show tem 3 coreografias diferentes do homem que revolucionou a dança nos anos 60. Uma delas homenageia 2 artistas que morreram de AIDS na mesma época, aos 45 anos. O bailarino George Don, que era companheiro de Béjart, e Freddie Mercury. Mas o próprio Béjart diz que não é um espetáculo triste, ao contrário, diz ele, é alegre e até erótico. O programa Barroco Bel Canto foi composto especialmente para esta turnê e faz sua estreia nos palcos brasileiros. Deu para ter uma amostra da beleza disso aí, hein, Leilani? Com certeza, com certeza. Com certeza, Chico. Agora, mas tem um reparo Renato... que eu gostaria de fazer. É curioso, o Béjart faz coreografias e não usa mulheres, né? Poucas mulheres, mais poucas mulheres. Você já reparou, Chico? É um estilo. Eu não tinha reparado, não. Agora, olha, vocês podem ficar tranquilos que além de São Paulo, 4 cidades vão ver o espetáculo. Rio de Janeiro, além de São Paulo, mais 3. Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Quer dizer, dá para vocês assistirem aí. Eu, como adoro balé, espero poder conferir de pertinho o espetáculo. Uma concha que virou símbolo dos peregrinos cristãos do mundo inteiro. Um fruto do mar que recebeu o nome de um santo. A concha é vieira, como é conhecida em Portugal e no Brasil. Vieira ou coquille Saint-Jacques, como é chamada na França. E Saint-Jacques, Leilani, é Tiago, Santiago, o apóstolo que orienta os peregrinos pelas trilhas que levam a uma cidade sagrada, Santiago de Compostela, na Espanha. A cidade e a coquille Saint-Jacques são o tema de hoje da coluna Arte da Mesa. A história de Santiago é cheia de mistérios. Diz a lenda que depois de pregar o evangelho na região da Galícia, noroeste da Espanha, o apóstolo voltou a Jerusalém, onde foi morto. Teria então sido levado de volta à Espanha por uma legião de anjos e sepultado num campo iluminado. No século IX, um camponês guiado pelas luzes do céu descobriu o lugar e encontrou os ossos de Santiago. No campo de estrelas,
nasceu a cidade de Santiago de Compostela. Desde essa época, a cidade se tornou um centro de peregrinação. Entre os peregrinos que percorreram os caminhos de Santiago estão São Francisco de Assis, Carlos Magno, Dom Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, e os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela. O caminho começa na França, em Saint-Jean-de-Pied-de-Port, onde Santiago é São Jacques. É uma longa viagem. Os peregrinos percorrem as trilhas a pé, a cavalo e hoje em dia até mesmo de bicicleta. Na viagem, dormem em refúgios ou em casas que recebem e alimentam de graça os viajantes. O que identifica um peregrino, um bom refúgio ou a casa de um hospedeiro é essa concha aqui, a concha de Santiago ou coquille de Saint-Jacques. Se para um peregrino a simples visão dessa conchinha remete à ideia de meditação, oração, autoconhecimento, para os gulosos, ela lembra mesmo uma das mais interessantes iguarias que o mar nos deu de presente. E viva Santiago! A carne branca e fresca, o corpo do molusco ou a língua alaranjada, tudo é gostoso nesse bichinho do mar. Os chefes Alain e Dominique Raymond conhecem bem os mistérios dessa concha poderosa. Temperam com sal e pimenta coquille. Levam para a frigideira com bom azeite. Perfumam com niprat. O molho leve fica pronto enquanto o molusco assa no forno. A coquille Saint-Jacques, ou vieira, como preferem os portugueses, ainda recebe a companhia de legumes, massa folhada e pimenta rosa, que empresta muito bem o seu tempero doce ao sabor dos frutos do mar. Um sonho, como o do camponês que, guiado pelo céu, encontrou o estranho campo de estrelas de Santiago. Estranho também é esse casamento, que sempre une os mistérios da fé às venturas da gula. Os mistérios e as delícias, Sandra, as venturas da gula, como você diz. Na verdade, a boa comida é santa. A cristandade sabe disso há muito tempo. No caso das vieiras, elas são o mais delicado dos frutos do mar em sabor. Vão bem com um vinho branco bem aromático, mas você vai permitir que pela primeira vez eu discorde da receita. Eu acho que a pimenta rosa, que é também muito insolente no perfume, briga um pouco com aquela santa delicadeza das coquilles Saint-Jacques. Mas enfim, eu queria provar essa receita para mudar de ideia. E o Bom Dia Brasil fica por aqui. Nós voltamos amanhã e tenham um bom dia. Até amanhã, aproveite bem o seu dia de hoje. Diferentes do homem que revolucionou a dança nos anos 60. Uma delas homenageia dois artistas que morreram de AIDS na mesma época, o bailarino Jorge Dom e o cantor Fred Mercury. Mas o próprio Béjart diz que não é um espetáculo triste. Ao contrário, diz ele, é alegre e até erótico. Além de São Paulo, 4 cidades vão ver o espetáculo de Béjart: Rio, Curitiba e Belo Horizonte. 85 anos depois do maior acidente marítimo de todos os tempos, cientistas americanos trazem à tona uma descoberta surpreendente. Não foi um iceberg que afundou o Titanic. O mundo nunca tinha visto nada igual.
O Titanic era um transatlântico de luxo, considerado à prova de naufrágio, mas afundou na viagem inaugural na madrugada de 15 de abril de 1912, a 600 quilômetros de Newfoundland, no Canadá. Mais de 1.500 pessoas morreram. Até hoje, um choque com um iceberg era a teoria mais provável para explicar a tragédia. Mas depois de estudar os pedaços do navio no fundo do mar, uma constatação surpreendente. Os cientistas não encontraram uma enorme rachadura, mas 6 pequenos buracos no casco. O Titanic era projetado para suportar água em até 5 dos seus 16 compartimentos, mas quis o destino que fossem 6 os orifícios. Água demais para decretar o fim da maior maravilha a cruzar o Atlântico naquele início de século. A Bolsa de São Paulo fechou em queda de 1,01%. No Rio, queda de 0,30%.